À tarde e noite, né? Tá complicado entender que é noite. Mas vamos lá. Conforme o nosso irmão Marco mesmo disse, o nosso estudo vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos começar justamente esse nosso estudo, essa nossa conversa, fazendo a referência bíblica, que é a base do estudo dessa noite, que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Disse Jesus: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver-lhes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Claro que Jesus estava falando justamente, né, das boas novas, das coisas transcendentais do reino de Deus. Mas aí, quando a gente começa a ler simplesmente esse trecho de uma forma isolada, a gente começa a achar, poxa, será que Deus faz distinção das suas criaturas? Por que aos uns é dado o conhecimento, o entendimento, o saber, e para outros Deus irá, né, ocultar justamente, né, aos doutos, aos prudentes? Bom, não devendo haver uma contradição nas palavras do Mestre, nós precisaremos então compreender o que ele gostaria de nos dizer com esses ensinamentos. Por quê? Se o Mestre mesmo nos pregava que é um só pastor e um só rebanho, não deveria haver essa separação, né? Por que Deus teria uma preferência a um em detrimento a outros? Mas quando nós vamos ir lá na Bíblia, porque o interessante da Bíblia é a gente estudar lendo todo o seu contexto. Porque às vezes uma frase ou um termo de forma isolada pode dar várias interpretações, né? Então nós precisamos retornar ao contexto, que é no livro de Mateus, no capítulo 11, mas indo lá a partir do 16 até chegar ao 25 e entendermos o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Na verdade, Jesus ele começa falando da postura das nações, das pessoas de sua época, porque eles sempre pediam grandes sinais, grandes revelações, só que esses sinais e essas revelações sempre de todo o tempo já haviam sido enviadas através dos profetas de todos os tempos. E um desses profetas, Jesus estava dizendo que era João Batista, que inclusive é dentro dessa passagem que Jesus vai nos revelar que, exceto ele, naquela época, o espírito mais evoluído era João Batista. Então ele vai dizer que naquele momento na Terra não existia ninguém, claro, tirando ele, que ele era um espírito puro. Ele fala que em relação aos demais, João Batista era o que tinha uma moral mais elevada. Mas notemos que João Batista, ele sempre pregava pedindo para que as pessoas se arrependessem, mudassem a sua postura, até porque estava muito próximo o tempo que aquela nação receberia, vamos dizer assim, uma corrigenda. Estava próximo o fim do sistema judaico, da forma como aquela nação reconhecia. Até porque, algum tempo depois, eles foram, né, levados a cativos por Babilônia. E aí, Jesus estava falando que por mais que João pregasse, por conta da sua moral elevada, algo que deveria tocar diretamente a nação, as pessoas repudiavam. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender também um pouquinho a cabeça das pessoas. João era uma figura, no mínimo, um pouquinho excêntrica, né? Porque ele era completamente destacado das pessoas de sua época. João, ele vestia-se com peles, né, de animais, comia mel silvestre e saía falando, arrependei-vos, enfim, tinha um tom assim, bastante grave de voz, que de repente no nosso dia de hoje a gente vai dizer assim, eu acho que ele é um pouquinho maluquinho, né? Então as pessoas, elas passavam a não dar tanta importância às palavras de João, por mais veráveis que elas fossem, justamente porque as pessoas observavam era a forma, era a aparência, era o exterior. O interessante é que Jesus vai falar o seguinte,
que as pessoas começavam a observar que João veio, ele jejuava, não bebia vinho e mesmo assim diziam que ele tinha demônio. E o Filho do Homem, no caso Jesus referindo a ele mesmo, as pessoas diziam, ele bebendo, comendo, ele é um comilão, ele é um beberrão, ele senta com os pecadores, com publicanos. Também tem demônio. Ou seja, Jesus, em certo momento, quando em relação a João ele jejuava, não bebia, aí vinha Jesus, ele bebia, comia com os publicanos, e mesmo assim colocavam defeitos, porque tanto Jesus quanto João não atendiam os padrões convencionais daqueles que as pessoas acreditavam que eram portadores da verdade. Jesus não ostentava trajes, né, que as pessoas chegassem e falassem, não, ele é da realeza, ele é da nobreza. Aliás, tem uma passagem de quando Jesus começava a falar de uma forma bastante eloquente, as pessoas chegavam e falavam assim, nem é aquele o filho do carpinteiro? As pessoas, elas faziam uma certa comparação, porque na verdade, os fariseus, os chamados doutores da lei, esses sim, ostentavam uma capa. E por conta justamente da aparência, as pessoas iam justamente na forma e não ao fundo. Lendo inclusive essa passagem, lembrei de um fato que o meu ex-sogro ele falou, quando ele foi numa concessionária de carro, ele foi com dinheiro para comprar um carro zero. Só que ele chegou de bermuda, de chinelo, né, despojado ali. E aí chegou também uma outra pessoa também para poder ver os carros, mas a pessoa estava mais alinhada, mais bem vestida, e os vendedores começaram a esnobar, né, o meu ex-sogro. Por quê? Olhavam a vestimenta e pensavam que é cliente caroço, né, como os vendedores falam. Só que na verdade, aquele que estava muito bem vestido, olhou, saiu e não comprou nada. E o meu ex-sogro chegou e falou, eu quero esse carro. E aí as pessoas ficaram assustadas, por quê? Até hoje a gente ainda pega pela imagem. Então, o que fazia com que aquelas nações, aquelas pessoas da época de Jesus não acatassem o que era dito, por mais lógico, mais bom senso, mais consolador possível que fosse, eram as aparências. E justamente tinha um elemento que fazia com que eles ficassem cegos diante de todo o ensinamento. O orgulho. Quando a gente vai ver a definição de orgulho, é um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização, pela sua realização. É uma coisa ruim? Você se sentir orgulhoso, realizado porque você fez algo e esse algo sai bom? Não. Pelo contrário, é bom que a gente estimule isso na gente, que a gente tem um mérito, nós também temos o demérito, mas também temos o mérito das nossas ações. Nós deveremos também reconhecer isso. O problema todo é quando nós elevamos esse sentimento de uma forma exagerada. É quando, ao invés de nós olharmos de uma forma um pouco mais fria, mais crua, olha, eu sei que eu consegui chegar aqui, mas aqui eu ainda não tenho condições. O orgulho exacerbado faz com que nós comecemos a julgar, antes mesmo de qualquer pessoa falar, achando que aquela pessoa não mereça a nossa atenção, porque justamente a gente não acha que ela seja melhor do que nós. Isso é orgulho. E os Espíritos vão nos dizer que é uma das chagas da humanidade. É justamente o orgulho que faz, juntamente com a vaidade, com o egoísmo, que andam todos de mãos dadas, faz com que hoje o cenário da Terra ainda se encontre no nível de expiações e provas. Se abaixássemos um pouquinho a nossa bola, nós teríamos condições de viver um pouquinho melhor, mesmo num planeta ainda de sofrimento. Então nós vamos ver que esse sentimento, o orgulho, ele nos cega. Faz com que nós não enxerguemos verdades absolutas, porque justamente nós chegamos com ideias preconcebidas. É o amor próprio que nós temos de uma forma tão elevada que faz com que eu comece a julgar os outros justamente quando eu crio um padrão, achando que ele não consegue ser
maior do que eu. Por isso que Jesus vai dizer que aos simples, aqueles que não vão enxergar, né, o exterior, que estão muito mais preocupados em ouvir uma mensagem, em absorver algo, esses sim acabam sendo muito mais flexíveis ao conhecimento, são cada vez mais aptos a receberem as coisas do reino. Isso justamente porque não se cegam de vontade própria, porque é isso que o orgulho faz. Então, quando Jesus chega e diz, rende graças ao Pai por ter ocultado os sábios e os prudentes os ensinos e dados aos humildes, Jesus ali está falando que para compreendermos tal conhecimento, precisamos nos esvaziar dos preconceitos que nós temos, das ideias que já nós trazemos, que dificulta novos conhecimentos. É aquela história do copo já cheio e a gente não consegue colocar mais nada. Primeiro precisamos esvaziar para depois encher com líquido novos. Então é preciso que justamente a criatura ela reconheça que nada sabe para tudo saber. Que ela não se feche ao conhecimento, que ela se mostre aberta, flexível. Por isso que Jesus, no item anterior a esse do nosso estudo, vai falar felizes os pobres de espíritos. Mas quando Jesus fala felizes pobres de espírito, ele não está falando das pessoas medíocres, porque a gente quando chama pobre de espírito, não está falando das pessoas medíocres. Jesus está falando daquelas pessoas que não têm aquela robustez da vaidade. São aquelas pessoas que se reconhecem pequenas. São aquelas pessoas que compreendem que precisam saber mais e por isso buscam o conhecimento. Então, ele vai chegar nos humildes, mas os humildes não está se referindo às pessoas que são pobres, porque a gente faz às vezes uma comparação de falar que humildes são pessoas pobres, né? Não necessariamente. Humildade de caráter. São aquelas pessoas flexíveis, maleáveis, que você consegue falar porque são simples, elas escutam, elas não ficam criando julgamento, simplesmente elas ouvem, independente de quem quer que esteja trazendo conhecimento. Por isso que Jesus chegava justamente a essas pessoas, pois elas não eram cheias de si mesmas. E nos dias atuais, nós encontramos esse tipo de postura entre as pessoas. Avançando um pouquinho no nosso item do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer uma anotação interessante com relação ao Espiritismo. Quantas pessoas hoje não recusam a aceitá-lo, apesar da simples lógica, porque justamente elas criaram um estereótipo, Espiritismo, criam aquela barreira, e as pessoas mesmo sem conhecer, elas já julgam, né? Elas já colocam tudo num saco, no mesmo pacote, e elas repudiam, elas criam uma certa resistência, porque parece que tudo que é novo, tudo que é diferente, vai tirar a pessoa daquela paz, daquele cantinho lá de conforto que as pessoas têm. Então, realmente vai encontrar uma resistência. Kardec vai nos lembrar que justamente a reencarnação, por exemplo, é um dos pontos da doutrina que muito mais as pessoas demoram a aceitar, reconhecer. Acho que eu fui uma delas, né, para poder aceitar a reencarnação, porque muitas vezes mexe no nosso orgulho. No meu era assim, eu pensava o seguinte: poxa, tem que voltar, reencarnar, vou ter que aprender a ler, escrever tudo de novo, já achava uma facal, né? Imagina. Mas tem gente que se estremece só pelo fato de saber que de repente hoje ela ocupa uma posição de repente de nobreza, mas para atender a um dispositivo justamente de corrigenda, de aprendizado, de experiência, acaba vindo às vezes entre pessoas, né, mais humildes, vamos falar assim, em classes, em posses, né, financeiras. Isso mexe com o brilho, isso mexe com o orgulho. Então por isso que acaba sendo muito mais difícil. E aí, conforme Jesus vai dizer que no tempo dele as pessoas pediam sinais, me mostre mais sinais, e Jesus já tinha ali o sinal da cura, né, restabelecendo visão a quem era cego de nascença, expulsando os espíritos impuros das pessoas. Querem mais sinais do que isso?
pessoas mesmo assim pediam. E Jesus dizia, esse é o suficiente, porque se dessemos mais, mesmo assim não acreditariam. E com a reencarnação? Não acredito, porque não está escrito na Bíblia. E prova que está escrito. Mas a Bíblia está repleta das ideias reencarnacionistas. Lembremos da passagem com Nicodemos, do nascer de novo. Muito nítido. Que quando nós esvaziamos um pouquinho o nosso copo, tiramos um pouquinho as ideias preconcebidas, nós vamos começar a observar que Jesus estava falando de algo literal, porque literalmente ele fala isso nessa passagem com Nicodemos. Quando ele vai dizer, é preciso nascer de novo, Nicodemos não estava pensando que seria batismo, que muitas pessoas atribuem a passagem do nascer de novo a uma simples simbologia, como se fosse a do batismo. Mas quando Nicodemos chega para Jesus e fala assim, nascer de novo? Aí Jesus, pois é, nascer de novo. Ele vai e interroga Jesus. Mas como posso eu, depois de velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos estava entendendo que era algo literal, nascimento mesmo. E Jesus não retrucou tal ideia, conforme várias outras passagens, quando Jesus até reconhecia o pensamento das pessoas, ele ia lá e corrigia. Nesse caso, ele não corrigiu, ele foi lá e ratificou. Pois é, Nicodemos, não te admireis de que de fato devereis nascer de novo. Nicodemos então entendeu que era um nascimento de fato, literal, só que ele não sabia como isso iria se processar. Uma vez ele já, adulto, grande, ele não compreendia que era necessário o fenômeno morte para que novamente, com a roupagem do corpo espiritual que é flexível, pudesse mais uma vez sofrer o processo da miniaturização do perispírito, que é o corpo do espírito, para ali novamente dar a impulsão necessária ao embrião. E ali estaria novamente ele ao nascer de novo. E ele não compreendia tudo isso. Aí Jesus viu que não tinha condições de falar mais. Aí Jesus falou, olha, Nicodemos, se eu falo das coisas da terra e você não entende, imagine se eu fosse explicar as coisas mais transcendentais. Espírito seria um caso desse. E ele não tinha condições no momento. Nós vamos ver também que há certa resistência das pessoas em acreditarem que existe a vida após a morte. Querem sinais. Tem gente, meu pai sempre falava assim, olha, nunca ninguém voltou para dizer como é que era. Os espíritos já, desde que o mundo é mundo, e está tudo na Bíblia, sempre voltaram para dizer que a vida continua. Está lá as mesas girantes na época de Kardec em Paris, foi na Espanha, foi nas Américas. A Bíblia, repleto de comunicações. E aí, Jesus, como o maior exemplo de todos, que veio entre nós, encarnou e nos demonstrou que a morte, ela foi derrotada. Porque ele comprovou que a vida continua. Mas era Jesus? Não. Ele se fez homem entre nós para que justamente nós não enxergássemos a distância entre ele e nós. Porque ele disse que tudo que aconteceria com ele, tudo que ele fizesse, aconteceria e teríamos condições também de assim fazer. Então, se Jesus, ele passou pelo fenômeno morte e venceu e nos mostrou que a vida continua, a mesma forma conosco. Querem mais sinais? Mais do que os espíritos veio nos dizer as vozes dos espíritos? Pois é, fica cego para aquele que ainda é cheio bastante de orgulho para aceitar essas verdades. Engraçado que eu não cometeu, era uma dessas pessoas. Eu lia, não conseguia nas entrelinhas ver o óbvio. Foi preciso os espíritos lá insistindo. Mesmo a questão da lógica, do bom senso, de que a reencarnação, por exemplo, é a justiça divina, que somente ela explica, não conseguimos encontrar ainda. Se surgir, mas ainda não surgiu. Uma que nos explique todas as torpezas que hoje nós encontramos, a dificuldade por qual cada um ainda passa. Pessoas que vêm muito mais inteligentes do que as outras. Eu sempre gosto de citar, de
de Mozart, Beethoven, com aquela, né, habilidade para a música. Eu falei, poxa, por que eu não vi igualzinho? Porque Deus achou ele mais bonito do que eu, né? Deus não tem preferência. Então, se hoje as pessoas com ideias cinéticas, ideias inatas, como a gente vai ver lá no livro dos Espíritos, são pessoas que justamente conquistaram aquelas habilidades, e tudo que nós conquistamos nós não perdemos de habilidade, às vezes elas ficam adormecidas, viu? Vai ver que tem bastante médicos aqui, né? Filósofos, mas, conforme vai nos dizer no livro dos Espíritos, muitas vezes tais habilidades elas são abafadas para que outras possam começar a eclodir. E é necessário na nossa caminhada. Mas tem espíritos que já trazem consigo as ideias inatas, e às vezes surpreende muitas vezes os cientistas, a medicina, da onde que saiu tanta habilidade. E podendo Deus, ele não achar alguém melhor do que o outro, porque nos ama de forma igual, somente a reencarnação ela pode explicar essas diferenças, essas disparidades. Então, nós vamos ver, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que eu vou transcrever aqui para os irmãos, olha só o que os Espíritos vão nos dizer. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Ou seja, Deus, ele não esconde o conhecimento de ninguém. Mas da mesma forma que uma luz está aqui, nem todos têm condições de perceber a luz, às vezes por conta de uma cegueira, Deus vai entender então que cada um tem o seu tempo de compreensão. Aí ele fala, por isso que derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força aos olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Ou seja, ainda faz parte da condição deles estarem com os olhos cerrados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega... Só um minutinho, só para que os papéis. Cá. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Se queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais lhe convém. Isso são as palavras daqueles que são orgulhosos demais e que querem que Deus faça com que eles enxerguem no tempo deles e da maneira deles. Mas mesmo que se Deus aparecesse para as pessoas, mesmo assim duvidariam. Até porque, quando a pessoa está muito inflamada do próprio orgulho, realmente não tem condições de abarcar, de observar, pois o orgulho de fato cega as pessoas. A gente vê que a gente às vezes se fecha nos círculos de ideias, que quando eu era de outra doutrina, eu achei engraçado que quando eu ia, né, tentar pregar para outras pessoas, e aí eu encontrava alguns espíritas no meio do caminho. Os espíritas eram os piores, viu? E aí eles chegavam, e aí eu falava assim, eu convidava para assistir uma reunião lá com a gente, né? E aí sempre chegava um e falava assim, tá bom, eu vou, mas se você também for lá, vai lá também conhecer um pouquinho, aí eu também vou na sua. Aí a gente, por educação, até falava assim, não, com certeza eu vou aparecer lá. E a gente saía e falava assim, meu Deus, se eu for lá é capaz de o povo de Deus cair sobre as minhas cabeças. Quando na verdade, foi até ontem, relembrei uma passagem que, olha só, os olhos fechados, eu cansava de ler essa passagem, mas eu nem prestava atenção nela. Estávamos na reunião de desobsessão, e enquanto os médicos estavam lá preparando para se concentrar,
foi lida, é sempre lida uma passagem do Evangelho. Aí tem uma passagem, esses irmãos se lembram dessa, que os apóstolos começaram a ver umas pessoas que estavam ali curando, expulsando os demônios, né, pregando. E aí chegou Pedro e falou assim para Jesus: Mestre, não está vendo ali que aquelas pessoas estão curando, estão pregando, estão expulsando demônios, né? Mas elas não te seguem. Vamos pedir para que eles parem. Como se, né, fosse apanagem exclusivo dos seguidores de Jesus, né? Fazer o bem, a caridade. E aí Jesus se vira para Pedro e fala assim: Pedro, se eles estão pregando, se eles estão curando, se eles estão expulsando os espíritos impuros, então está fazendo a mesma coisa que a gente. Então quem não é contra nós, é por nós. E aí, às vezes, a gente nem para pensar, para perceber que outros irmãos de outras orientações religiosas estão empenhados, tanto quanto nós, em tornar pessoas melhores, em transformar o ambiente em volta melhor. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, só não me lembrar que estão, ele chega para os espíritos e pergunta o seguinte: no meio de tantas pessoas, né, de tantas doutrinas, carregando o estandarte de levar a verdade única e exclusiva, qual delas de fato poderá afirmar que é a verdadeira? Os irmãos se lembram da resposta? Isso até uma pegadinha para os espíritos, né? Eu hoje direto pensei, o espiritismo? Ô Fabiano, é aquela que faz um homem melhor, de bem, né? Olha, viu? Tirou até suspense. Talvez até o codificador esperasse que eles falassem outra coisa, né? Talvez fosse espiritismo. Pois não. E ainda bem que não responderam, porque senão eu ia falar: não quero essa religião de admitida. Na verdade, os espíritos, conforme a dona Terezinha comentou, ele vai dizer que a religião verdadeira é aquela que tem por um objetivo transformar o homem em uma pessoa melhor. É aquela que se empenha em fazer uma pessoa nova, um homem de bem. Essa sim é a verdadeira e é a bem vista aos olhos de Deus. Então, a gente tem que lembrar então sempre daquele bordão, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque o espiritismo, na verdade, é uma lei natural. Ela existe de todos os tempos. Mas essa lei, ela foi colocada no formato de doutrina para que melhor compreendêssemos. Então, a partir do momento que esta lei, que é a continuidade do ensino do mestre, que é juntar todos num só rebanho, num só pastor, numa grande fraternidade, nós vamos reconhecer que as religiões elas não irão acabar, até porque as pessoas só terão o mesmo pensamento quando todas forem espíritos puros. Mas até quando nós chegarmos a um planeta regenerado, estamos caminhando para isso, vai demorar um pouquinho, mas estamos aí em curso, nós vamos ver que ainda as pessoas terão pensamentos umas diferentes das outras, pertencerão a classes de espíritos diferentes uma das outras, por isso nós vamos ver também as diferenças, só que melhoradas, só que o espiritismo incorporado, de tal maneira que as pessoas irão deixar um pouquinho essa questão do orgulho e aceitarão a todos como uma verdadeira fraternidade de irmãos. Vamos comparar então a relação que nós temos com o absorver do conhecimento e até a forma como nós vamos tratar o outro, na questão do orgulho, utilizando até um ponto chinês, para a gente ver o ponto que o orgulho, ele atrapalha a nossa vida. Não atrapalha só nas questões religiosas, mas também dos nossos relacionamentos em casa, no dia a dia, porque a ideia do espiritismo não é deixar a gente aqui na cadeirinha, sentados e ouvindo, e ao sair, né, daqui da casa, a gente continuar a nossa vida como a gente está acostumado a viver, mas não, é colocar em prática no campo de trabalho, campo de batalha, muitas vezes, que acaba sendo o nosso lar, porque é ali que a gente relaxa, é ali que a gente acaba encontrando
os nossos algozes, mesmo dentro da família. Porque vai nos dizer os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do esquecimento do passado, que para a gente corrigir, muitas vezes, falhas nossas pretéritas, nós reencarnamos no seio daqueles que muitas vezes nós, fomos os seus algozes, ou vice-versa, ora vítima, ora algozes. Por isso o esquecimento. Porque se eu soubesse que a minha mãe cerrou as minhas pernas, ia ficar difícil eu dizer que ela é minha mãe, não é? Então é justamente essa questão da vida, do dia a dia, que nós precisamos derrubar a questão do orgulho. E aí nós vamos contar esse conto chinês, que é para a gente poder ter uma ideia mais ou menos de como o orgulho atrapalha mesmo uma pequena coisa na nossa vida. Diz-nos o conto que tinha um velho ancião sábio, e que ele tinha o costume de dar bastante conselhos na área matrimonial. Ele dava bastante conselhos e casava pessoas, e tinha o costume ali de sempre, a especialidade dele era unir os casais, dar conselhos, enfim. Aí tinha um casal que numa época, um tempo atrás, casou-se com ele, Só que eles estavam brigando muito, a vida estava assim praticamente insustentável, e eles tinham decidido se separar. Mas antes, porém, resolveram consultar, o velho sábio, para saber que decisão tomar. E aí, quando chegou, eles começaram a conversar, ele ouviu o ponto de um, ouviu o ponto de outro, e aí no final ele falou: vocês acham que vocês então devem se separar? A gente acha, a gente não está conseguindo conviver, a nossa vida está insustentável, impossível. Aí ele falou: tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês uma planta. Essa planta, ela é muito sensível. Muito sensível. Eu quero que vocês a coloquem no meio da sala. Enquanto essa flor, essa planta, no caso, ela continuar viva, vocês vão continuar casados. Quando ela morrer, vocês vão se sentir livres para se separar. Ele fez isso porque ele, na conversa, ele percebeu que apesar de toda a barreira, de toda a briga, embate, era um casal que ainda se amava. Mas ele via que tinha uma coisinha que estava atrapalhando o relacionamento. E aí eles levaram a planta, um pouco temerosos, porque a hora que a planta morresse, eles iam se separar. Então, escondido um do outro, quando chegava a noite, um ia lá e regava a planta, para que a planta continuasse viva. Um escondido do outro, Um belo dia, os dois foram pegos no flagra, alimentando a planta. A moral da história é que, na verdade, nenhum dos dois queria que a planta morresse, porque não queriam se separar. Mas uma coisinha é que atrapalhava o relacionamento. O orgulho. E que não permitia que convivessem em harmonia. E aí, no final, eles não se separaram, porque, na verdade, perceberam que tinham que lutar. Esse pequeno conto chinês nos faz lembrar justamente a humanidade. Porque notemos, por mais que nós vejamos tantas dificuldades, tantos problemas, tanto desequilíbrio, violência, enfim, Jesus, ele disse que por causa dessas atitudes, o amor da maioria aconteceria o quê? Esfriaria. Não acabaria, esfriaria apenas. Então ainda existe amor. E o amor é como aquela brasa, que quando a gente tira ela ali do meio do fogo, ela por um tempo ainda fica acesa, Mas uma hora vai se apagar. Mas que para ela ser estimulada, ela tem, aqui, se unir. Então ela precisa justamente se estimular. E é isso que essa é a proposta do Espiritismo, que todos nós nos estimulemos ao amor e às obras excelentes, não deixando de nos ajuntar, como é costume de alguns, palavras do apóstolo Paulo. Porque reconhecia que somente nessa irmandade, que aliás eu nunca vi tão florida a casa assim aqui. Hoje tem bastante pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, todos unidos,
numa proposta de melhora. Mas precisamos, para que essa fraternidade, que não é à toa também que leva o nome da casa, possa continuar firme e forte, precisamos estimular. E acho que não vou com a cara daquele fulano, mas qual a explicação para que você não vai com a cara de fulano? Ai, não sei, só não fui com a cara dele. Vamos resolver esses problemas pretéritos. Porque se a gente não se lembra da questão, graças a Deus, porque se lembrássemos, não teríamos condições nem de estar sob o mesmo teto que fulano. Então, é quebrando um pouquinho esse gelo, é forçando um pouquinho e pedindo Deus que esse sentimento não faça parte de mim, que o orgulho ele não possa ser a bandeira que eu carregue, mas sim o amor e a perseverança. Mas sabe por que é difícil? Porque ainda a gente se alimenta dos maus costumes. E compreendamos, milênios trabalhando as más inclinações. Mas as células estão viciadas. As células dos nossos perispíritos estão viciadas em querer sofrer. Porque notemos, meus irmãos, a dor não é o problema, não. A dor muitas vezes é a ferramenta pela qual o pai se serve para levar o filho pródigo a corrigi-la. Então a gente pode aprender com a dor, mas o sofrimento é escolha, é decisão do espírito. Eu posso passar por uma dificuldade e não sofrer. Quantos exemplos nós temos, né? De irmãos passam por vários desafios. Então a gente tira até um nome problema, né? Vamos botar desafio, é mais gostoso, tem mais a ver com a proposta reencarnatória de cada um de nós. Vencer, vitória. Então vamos colocar os chamados obstáculos, problemas, como desafios. E se a gente colocar em peito, os espíritos vão nos dizer que para nos melhorarmos, basta uma pequena coisinha. Os irmãos lembram? Uma palavra, começando com a letra V? Vontade. Aí vocês estão afiados, hein? A vontade. E ele fala que se a gente tiver a vontade, mas não é essa coisa que dá e passa não, é uma determinação. A vontade é a alavanca do espírito. Se nós começássemos com pequenas coisinhas, pequenos gestos do dia a dia, depois vamos começar no nosso pensamento, a modificar os nossos pensamentos, as nossas ações, a deixar que o orgulho ele comece a baixar um pouquinho, né, a sua força e deixar que o amor prevaleça, chegará um tempo que será tão fácil eu olhar qualquer um como meu irmão e não fazer o julgamento. Porque o amor é um edifício que a gente vai construindo, porque ele não vai vir de uma hora para outra, ele é uma construção, tijolo por tijolo, viga por viga. E cada um dos elementos que constrói esse edifício são as virtudes que nós vamos adquirindo no meio do caminho, no meio da jornada. E como é gostoso saber que aqui tem vários irmãos com o mesmo objetivo que o nosso e faz com que a nossa caminhada seja menos dolorosa quando um cai e outro se levanta. E às vezes, nessa tarefa da gente tentar se modificar, aí às vezes chega em um determinado ponto, quando a gente acha que está ali, ó, quase Francisco de Assis, a gente vai dar uma tombada. Aí a gente fala, meu Deus, na altura do campeonato eu caí. Aí eu sempre ouvi uma frase que eu ouvia dos irmãos, né, da doutrina ao qual eu partilhava, que era a doutrina dos meus pais, eu nunca vou esquecer. Que eles diziam o seguinte: o justo pode cair 1000 vezes, mas 1000 vezes ele se levanta. Não devemos nos esquecer que diante das dificuldades podemos contar sim com esses irmãos dessa fraternidade, como a doutrina dos espíritos que nos é consoladora, os nossos espíritos protetores, que às vezes a gente esquece de fazer uma precezinha, pedindo a ajuda deles, nos humilhando, reconhecendo a nossa pequenez diante dos obstáculos. Dando mais uma avançadinha, que o tempo acaba sendo também um algoz hoje, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: Deus não deixa ao abandono
aquele de seus filhos que se acham perdidos, porquanto se sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm de si mesmo, lançar-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. É aquela frase que a gente escuta bastante dos nossos irmãos evangélicos. Pare de sofrer. Porque o sofrimento é proporcional ao erro. Quanto mais eu erro, mais eu sofro. Porque nós fomos feitos não para o erro. Notemos que fomos formados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Não? Então nós poderíamos absorver tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Deus tem para nós um alvo que já está traçado, que é a nossa felicidade. Porém, Ele quer que nós, como suas criaturas, construamos essa felicidade para que seja fruto. Imagina só, um pai rico com uma herança grande e vai dar de mão beijada ao filho. Quantas vezes o filho não mostra o devido valor e se perde a herança que o pai deixou? Porém, se fosse ele a construir a herança, daria valor. Por isso, o nosso Pai, em sua sabedoria, quis que nós construíssemos a nossa felicidade. E a cada dia Ele nos proporciona isso. Mas, às vezes, nós fugimos daquele trajeto que foi traçado de felicidade pelas nossas próprias escolhas. E por isso o sofrimento. O sofrimento é proporcional ao erro. Se você está sentindo na tua vida que você está sofrendo, por maior dificuldade que seja, tenha certeza que alguma coisa você está errando. E aí é preciso que nós não estejamos dominados por um orgulho total, para que nós reconheçamos aonde nós estamos errando e dê a meia volta ao caminho e refazer. O que é necessário? Nós precisamos voltar essa postura. E é um trabalho um pouquinho difícil, né? Imagina, aquele que é orgulhoso, ele não está muito a fim de aceitar conselhos. Fala por si mesmo. Pega esse conselho e sirva para você. Muitas vezes não aceita. A gente cria essa trave que a gente coloca nos nossos olhos. Que é mais fácil a gente olhar o outro, porque o defeito do outro que me incomoda é porque, na verdade, a raiz está em mim. Essa semana, conversando com uma irmã nossa, ela foi falar assim, olha, sou muito fã de fulano, só o jeito de fulano a falar, eu não tenho paciência com pessoas assim. Eu falei, minha irmã, você já pensou, do fato de você estar falando isso, quanto trabalho você também está dando para os seus espíritos protetores, e eles têm paciência com você? Porém, notemos que a paciência que nos falta para ajudar o outro, ao nosso turno, não teremos lá na frente. Porque só damos aquilo que temos, que possuímos. Então, a partir do momento que eu não cultivo a paz, lá na frente eu não vou ter condições também de possuir a paz. Se eu planto ervas daninhas, eu não vou ter ali uma flor, uma erva boa, cada um segundo as suas obras. A proposta, então, do Espiritismo, ela não vem só nos abrir ao intelecto, mas principalmente ao nosso moral. Porque hoje nós estamos vivenciando justamente uma deficiência moral na humanidade. Se nós observamos os nossos políticos, se nós observamos as pequenas coisas do nosso dia a dia, nós mesmos também cometemos pequenas infrações. Porque a gente sempre acha que chama atenção aquilo que é maior, né? Olha, alguém roubou ali 100 milhões. Mas às vezes você vê ali os 10 centavos no chão, você sabe que não é seu, você pega. Mas o que são 10 centavos? Aí Jesus vai dizer uma matemática invariável universal. Quem não é fiel no mínimo não pode ser. Então, se você não consegue fazer no pequenininho, quer devolver 10 centavos, você não vai conseguir devolver 100 milhões, não. E é isso que ele vem falar. Que nós precisamos, enfim, tomar a peito a proposta
de sermos pessoas melhores, abandonando assim essa chaga que tem sido a chaga da humanidade, que é o orgulho. E às vezes a gente se sente aí um pouquinho ferido, né? Que nós espíritas possamos exercitar justamente aquela prática que quando alguém vai chegar e falar assim, meu fulano, endireitar isso aí, não tá legal. Às vezes você pode nem reconhecer isso em você, mas se lembrar que aquele que nos observa olha mais do que a gente, a nós mesmos, seria interessante que nós, no mínimo, começássemos a nos observar um pouquinho melhor. Porque agora, conforme diz o apóstolo Paulo, nós vemos em parte, mas depois veremos face a face. E sabe aonde é esse momento de ver face a face? Quando a gente voltar para casa. O que é voltar para casa? Muito espiritual. Alguém quer voltar para casa? Ah, ele quer. Ah, que bom. Quantos espíritas tem? Eu acho que é. Que bom! Então é melhor que nos calcemos de uma boa consciência, de uma boa postura, desde já. Porque voltar é inevitável. É algo que, ó, ninguém vai escapar. Ninguém poderá acrescentar um côvado sequer na sua existência. Se amanhã, ou daqui a pouquinho, ou daqui a alguns anos, fomos chamados à parte espiritual, Kardec pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo faz com que eu tenha uma posição melhor no mundo dos espíritos ao desencarnar? Os espíritos vão dizer: porque, imagina só, se você vai para um país que você não conhece direito a cultura, você nunca pisou naquele país, se você já de antemão souber os caminhos, o lugar que vai frequentar, onde pode ser perigoso, onde pode não ser, tem um mapa ali, sabe os melhores hotéis, melhores restaurantes, não facilita a tua vida. Conhecer o espiritismo é conhecer de antemão a realidade do mundo espiritual. Porém, vou dizer, para ter uma cadeira feliz lá, são as boas ações, é a moral, é quanto mais esforços nós fizermos para nos tornarmos pessoas melhores, isso é que irá nos assegurar uma vida feliz na eternidade. Que possamos então, meus irmãos, aproveitar todo esse manancial de conhecimento que hoje vem nos trazer o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi do item 7 ao 10 do nossa noite de estudo, para que em casa nós continuemos com o banquete espiritual. Eu sempre falo, precisamos nos fortalecer desse alimento. O espírito precisa disso, pois existem muitos desnutridos espiritualmente. Muitos, às vezes, fazendo uma única refeição durante a semana, quando vem a reunião. Precisamos robustez espiritual. Vamos nos alimentar cada vez mais. E a casa oferece bastantes estudos, bastante momento para que a gente possa, estreitar os nossos laços, também em nosso lar, praticando o Evangelho no lar, para fortalecer a psicosfera da nossa ambiência, porque os irmãozinhos que às vezes ainda nos acompanham, ainda voltados com o pensamento, são aqueles companheiros nossos que não adianta expulsar, não. A gente até bota uma roupinha diferente, uma capa diferente de reencarnação, mas eles nos encontram. E às vezes estão lá em nossos lares. Que bom que eles estão lá, porque se encontrarem estudando, vão estudar também. E se a gente mudar, poderão mudar também. Se não quiserem mudar, mas se a gente mudou, eles vão ver, não tem mais afinidade com o ciclano. Vou procurar outro. E nos deixará. Oponde-se ao mal e ele fugirá de vós. Então, que busquemos sempre a sabedoria do nosso Pai Celestial, que não deixa ninguém para trás. Hoje, os que não têm condições de compreender, amanhã compreenderão, porque é da vontade dele que construamos isso. Outrora, nós não tínhamos condições de ouvir o que Jesus falou. Hoje a gente já tem, e hoje já estamos aqui. E há outros também, que o Espiritismo já lançou as suas sementes. Cada solo, que é o coração de cada um, germinará. Muito obrigada a todos, obrigada pela energia. Eu não vou falar que é minha segunda casa não, porque aí a já está ficando demais, né? Depois vocês não acreditam em mim. Mas que o convite sempre seja estendido, eu vou vir com muito prazer
porque aqui é uma troca de energia. Eu estou muito feliz. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.